Olá, eu sou a Filipa Rendo e este é o Pode Investir, o podcast sobre investimento da DEC Proteste. Desafio de hoje, descodificar tudo o que é preciso fazer quando se herdam produtos de investimento. E referimos-nos a contas bancárias, ações, fundos, seguros de vida e outros produtos financeiros. Mas antes de tudo, como saber que ativos herdamos? Que prazo há a cumprir? Que obrigações fiscais e legais não podemos mesmo falhar? Mas os certificados de aforro têm, e do Tesouro, muitos deles têm prazos de prescrição a favor do Estado. Portanto, e quando tu dizes prazos de prescrição a favor do Estado, estás a dizer-me exatamente o quê? Se não houver a habilitação dos herdeiros nos prazos legais, e que podem variar de acordo com a emissão, ao fim de um X período de tempo, os herdeiros perdem o acesso. O direito. Sim. Ou seja, se eu não reclamar num determinado prazo, perco. Sim, ok. Sim. Que custos é que há com as heranças? Temos de pagar alguma coisa ao Estado quando herdamos? Não temos? Não existe propriamente um imposto sucessório. Aquilo que existe é um imposto para quando a aquisição de bens a título gratuito. Neste caso, por exemplo, para cônjuges unidos de facto, descendentes diretos, ascendentes, estas pessoas estão isentas. Se for, por exemplo, uma herança de um tio para um sobrinho, já existirá um imposto de selo. Portanto, de pais para filhos, não há pagamento. Okay. Não há pagamento, mas se for, por exemplo, um familiar indireto, se for de um tio para um sobrinho, aí já existirá pagamento de imposto de selo. E porque herdar investimentos não é tão simples quanto cair dinheiro diretamente no colo. Temos hoje connosco, mais uma vez, a Marisa Coelho, especialista na área financeira da DEC Proteste Invest e que lida todos os dias diretamente com as questões dos muitos consumidores que contactam a DEC Proteste. Olá Marisa, bem-vinda de novo. Obrigada. E Marisa, começamos por perguntar-te. Muitas vezes sabemos que herdamos, não é? Somos herdeiros de uma herança, mas não sabemos o que é que nos calhou, digamos assim, em sorte. Sim. Do ponto de vista dos investimentos, por onde é que devemos começar? Bem, desde logo, se não tivermos conhecimento prévio, deve-se realmente tentar começar por perceber que tipo de documentação é que temos ao dispor, portanto a documentação da pessoa falecida, extratos bancários, eventualmente declarações de IRS antigas também podem abrir algumas pistas. Depois aquilo que pode ser feito para localizar ativos, pronto, que será aquele passo se calhar mais direto. Será a nível de contas bancárias o Banco de Portugal, portanto, desde logo os herdeiros habilitarem-se como tal para poderem proceder a todas estes passos. Portanto, contactar o Banco de Portugal na qualidade de herdeiros para ser realmente identificadas as contas do falecido. E isso já poderá abrir uma pista de que instituições realmente devemos contactar para então depois saber o que é que efetivamente a pessoa tem nessas instituições. Isto para as contas bancárias. Depois temos também a nível de seguros, como seguros de capitalização, seguros PPR, seguros de vida. Temos a ASF, a Autoridade Reguladora dos Seguros e Fundos de Pensões, que também podemos contactar para saber para este tipo de produtos, e especificamente seguros PPR, seguros de capitalização, fundos de pensões, seguros de vida, saber realmente o que é que, se existiam apólices em nome do falecido. Muito bem. E quando tu referes contactar essas entidades, significa que temos de ir lá presencialmente ou existem já mecanismos online que podem ser acionados? Poderá variar, mas muitas vezes, desde que esteja tudo tratado, e aqui é importante esta questão da habilitação de herdeiros, da nomeação do cabeça de casal, portanto, desde que formalmente esteja tudo devidamente tratado, eu acredito que até à distância se possa conseguir, com a devida documentação certificada, que se possa conseguir fazer estes levantamentos de informação. Acredito que não tenha necessariamente que ser presencial, até que muitas vezes estão sediadas em pontos específicos do país, sim. E tornar-se-ia muito... Diria que cumpridas as formalidades é possível tratar à distância. Muito bem. E em relação a um ativo que não poderíamos deixar de falar, que são os criptoativos. E, portanto, criptoativos. Como é que vamos desencantar informação sobre criptoativos? Muito difícil. Eu antes dos criptoativos, Filipe, até te diria, mesmo a nível de plataformas estrangeiras e mesmo não chegando ainda aos criptoativos, por exemplo, muitas das pessoas, por questões de economia de custo nas operações, recorrem muitas vezes a plataformas sediadas no estrangeiro. Nós próprios o aconselhamos, não é? Exatamente, não é? Porque cá em Portugal, se eu vejo cá conta numa determinada instituição, contactando essa instituição enquanto herdeiro, enquanto cabeça de casal da herança, eu vou saber se houver lá uma carteira de ações, de fundos, de ETFs. Nas corretoras estrangeiras é mais difícil. Eu tenho que saber
que existe uma conta da pessoa naquela corretora para depois os herdeiros se habilitarem enquanto tal junto dessa plataforma estrangeira. E, portanto, este problema surge já mesmo na esfera de ações, de ETF, etc., que as pessoas têm plataformas estrangeiras, porque não há uma forma centralizada localmente de saber que essas contas existem. E até porque essas plataformas podem ser europeias ou extra. Exatamente. Pode ser que cada vez são mais globais, portanto, cada vez as pessoas investem mais a um nível global, também com as devidas preocupações por vezes que isso traz, mas efetivamente cada vez é tudo mais global. Portanto, é difícil. E chegando aos criptoativos, pior pode ser, porque lá está, se os criptoativos estiverem à guarda de uma dessas plataformas e eu souber que eles existem, mesma situação, eu contacto enquanto herdeiro com toda a documentação e vamos habilitar os herdeiros junto dessa plataforma. O problema é que muitas pessoas ou nem sabem que existe um investimento em criptoativos, ou o investimento em criptoativos às vezes pode estar no que se chama uma cold wallet, portanto ele está guardado numa carteira privada e aí, se não houver acesso às keys, às chaves para abrir, é como se fosse um código, não é um código secreto, aí não há forma. Portanto, aí pode-se mesmo... Pode até acontecer, não é? Elas estarem numa pen disk debaixo do colchão. Pode acontecer, exatamente, mas mesmo estando nessa pen disk tem que existir depois uma key, que pode ser física ou não, ou pode ser virtual, para aceder a essa informação. E se realmente não se conseguir chegar a essa informação, aí eu receio que não haja mesmo quem possa ajudar. Portanto, o risco de perda nesses casos é enorme. É enorme, sim, é enorme. Ok, e passando para o extremo oposto, estávamos a falar de criptoativos, passamos para, por exemplo, certificados de aforro. Certificados de que aforro. É um produto super popular em Portugal, sim, não é? Sim, a maioria sim. das pessoas, digamos assim, acho que podemos dizê-lo, tem. Tem, sim. E, portanto, aí se calhar será um pouco mais fácil. É mais simples, é um processo que tem que ser dado início junto do IGCP. Eu não sei eventualmente se através do CTT também poderão conduzir, mas eu diria para contactar diretamente o IGCP, é mais direto. Eles têm mesmo um processo definido de habilitação de herdeiros, se não houve alterações tem alguns emolumentos que têm que ser liquidados, portanto custos associados a este processo. Aqui o que há a reter nos certificados da nossa experiência, os certificados, isto depois varia porque há certificados de aforro, tesouro e há diversas emissões dentro de cada um desta tipologia de certificados, portanto varia entre si, mas os certificados de aforro têm, e do tesouro, muitos deles têm prazos de prescrição a favor do Estado, portanto... E quando tu dizes prazos de prescrição a favor do Estado, estás a dizer-me exatamente o quê? Se não houver a habilitação dos herdeiros nos prazos legais, e que podem variar de acordo com a emissão, ao fim de um X período de tempo, os herdeiros perdem o acesso. O direito. Sim. Ou seja, se eu não reclamar num determinado prazo, perco. Sim, Ok. sim. Portanto, isso é preciso ter muito cuidado, porque ainda para mais, como são produtos... Ok, quer dizer, nada ok, mas... como são produtos muito populares, Sim. que transmitem segurança às pessoas, portanto, a pessoa herda uns certificados, não está com urgência nenhuma em tratar. Aquilo não tem risco, não desvaloriza... É do Estado e, portanto, há essa segurança. Mas neste caso podem ser uma falsa segurança. Uma falsa segurança, porque o tempo passa a correr e realmente já nos chegaram algumas situações em que depois, quando os herdeiros efetivamente foram para tratar, realmente já teria passado o prazo. Portanto, se souberem que existem os certificados... E fizeram um donativo ao Estado. É bom realmente que se faça atempadamente, não quer dizer que não possam existir circunstâncias jurídicas que se possam questionar nos processos, se a pessoa só teve conhecimento naquele momento, etc., poderão eventualmente existir mecanismos que se possam acionar, se calhar eventualmente é com o apoio de um advogado, mas o ideal é, se eu sei que herdei certificados, eu devo tratar da habilitação, para me certificar que realmente não há ali nenhum direito que eu possa vir a perder. Muito bem. E referias há pouco, em passant, uma questão que é primordial em todos os casos, que é o custo. Sim. Quais são os custos inerentes a estes levantamentos que tu dizias? Há custos, não há custos, variam? É consoante o produto, consoante a instituição? Sim, pronto, o pedido de informação ao Banco de Portugal, ao ASF, ao que sei, é isento de custos. Portanto, gratuito. O IGCP, aqui o processo de habilitação de herdeiros tem custos, tem emolumentos que estão devidamente previstos, não te sei dizer agora de cor, mas tem tudo disponível no site. Qualquer pessoa que possa ir ao site do IGCP pode consultar, então os formulários têm que ser preenchidos, têm os custos, etc. Relativamente aos bancos, instituições financeiras, corretores, etc., já pode ser uma questão variável, ok? Por exemplo, o processo de habilitação,
aqui distinguir um bocadinho. Quando falamos de habilitação de herdeiros e de nomeação de cabeça de casal, isto é uma coisa à parte. Agora vou falar do chamado processo de habilitação de herdeiros nas instituições, ok? Portanto, é eu ir junto a uma instituição enquanto cabeça de casal da herança e fazer todo este tratamento administrativo junto do banco. Vamos chamar a isto uma habilitação de herdeiros junto do banco, mas para não confundir com a outra, que a verdadeira habilitação de herdeiros legal. Mas, portanto, este processo dentro dos bancos normalmente tem um custo. A lei limita este custo até 10% do IAS. Portanto, já é ali uma limitação. E o IAS, para quem não sabe, é o indexante dos apoios. Sim, dos apoios sociais. E, portanto, vai variando de ano para ano, mas, pronto, limita realmente a que a quantia não passe de um determinado montante dentro do razoável, digamos. Pode, por vezes, acontecer, por exemplo, não tem acesso aos extratos. Eu preciso... para apresentar nas finanças de um extrato à data da morte, porque há para saber os saldos de conta, etc. Se eu não tiver e tiver que pedir, isso já é um outro pedido, ou seja, já cai fora desta limitação, porque já é algo extra. Eu estou a pedir um documento extra à data do óbito e, portanto, aí estará sujeito ao pressário da instituição. Neste caso, se calhar, quanto mais contas a pessoa tiver, em maiores custos incorrerá. Eventualmente, sim, eventualmente. Muito bem. E as consequências, se é que as há, e se é que há prazos neste caso, há algum prazo, imagina, para eu reclamar junto do banco uma determinada conta ou um determinado valor, ou neste caso estamos mais à vontade? É assim, eu diria que estamos um pouco mais à vontade. Agora dizer-te que há ou que não há, requeriria pensar em todos os tipos de ativos e de aplicações e de relações contratuais com o banco. De qualquer forma, é algo que se recomenda que se trate logo que possível. Portanto, ainda que muitas vezes as pessoas dizem, mas não queremos fazer as partilhas já. Isto acontece. Ainda assim, pode-se habilitar os herdeiros ou pode passar a existir uma herança indivisa. Okay? Exato. E, portanto, as coisas não deixam de ter um tratamento legal e administrativo por não existir, não haver lugar às partilhas. Okay? Portanto, deve-se realmente tratar, porque depois é uma situação... Bem, às vezes até há custos como, por exemplo, custos de manutenção das contas, não é? Que continuam a ser cobrados. Sim, e imagina uma situação em que, a partir do momento em que a instituição sabe que há um óbito, até pode proceder ao bloqueamento das contas, etc. Portanto, convém que as coisas sejam formalizadas porque, efetivamente, não é suposto, não é? Após o falecimento, que continue uma conta a operar como se a pessoa estivesse viva, não é? É bom que tratar-se essas situações. Muito bem. E uma vez que tu estás junto ou mais próximo dos subscritores da DEC Proteste, que erros ou que dúvidas é que te chegam de forma mais recorrente em relação a este tema? Muitas vezes a questão lá está de como é que eu tenho acesso à informação, como é que eu faço, também a preocupação quando as pessoas herdam investimentos, o que é que lhes fazem, não é? Portanto, de repente a pessoa recebe um património financeiro, eu recebi ações ou obrigações ou fundos, o que é que eu faço a isto? Devo vender, devo manter? Também muitas vezes questões fiscais relacionadas quando as pessoas herdam e depois mais tarde procedem à alienação do que adquiriram via herança, também têm algumas dúvidas nessa questão. Portanto, são as questões mais comuns. E portanto, tocas aí num ponto absolutamente importante, que é que ativos é que efetivamente podem ser transmitidos por outra pessoa, ou seja, falavas na questão da alienação, portanto, da venda, por exemplo, dos ativos, o que é que eu posso herdar e ficar, digamos assim, passar a ser eu o titular desse investimento, e quais são aqueles que cessam, digamos assim, com a morte do titular? Pronto, tipicamente, eventualmente, produtos de seguros, porque têm ou beneficiários legais ou beneficiários designados. Os seguros PPR também, normalmente cessam por morte. Já os fundos PPR, existem fundos de pensões. Os fundos de pensões, alguns realmente depois ainda há prestação por morte aos herdeiros. Aí já poderá ser uma situação mais contratual e de ver caso a caso. Quando te referes a isto, estás a dizer, ou seja, que há um reembolso que pode ser entregue... Poderá, se o regulamento desse fundo assim... Aos herdeiros, exatamente, não é? Portanto, exatamente. Poderá haver outro que cessa por morte, ok? Que não há nenhuma prestação depois aos herdeiros por morte. Mas todos os outros, eu diria, são passíveis de ser transmitidos. Depois com as devidas limitações práticas, não é? Eu tenho uma carteira de títulos, os herdeiros já podem optar por liquidar, ou até pode haver um herdeiro que diz, ok, eu a minha parte vou liquidar e outro diz a minha parte das ações eu vou manter. Portanto, isto depois depende até do perfil. Exatamente, feitas as partilhas, depois cada um irá administrar a sua parte como quer.
Agora, passível de ser transmitido, em teoria, muitos deles serão passíveis, mas depois poderão existir algumas limitações. Muito bem. Em relação digamos assim, à manutenção desses produtos. No caso de uma herança indivisa, por exemplo, não é? Esses produtos ficam em nome, só para eu perceber, operacionalmente, em nome do falecido ou passam diretamente... A herança indivisa tem a sua própria identificação fiscal, porque depois fica associado mesmo à herança indivisa e ao cabeça de casal dessa herança, que é quem está... E, portanto, por exemplo, todos os custos serão imputados à herança, nesse caso. À herança, sim. Muito bem. E perguntava-te em relação também a custos, voltando sempre à questão do que move o mundo, que é o dinheiro, que custos é que há com as heranças? Temos que pagar alguma coisa ao Estado quando herdamos? Não temos? Não existe propriamente um imposto sucessório. Aquilo que existe é um imposto para quando a aquisição de bens a título gratuito. Neste caso, por exemplo, para cônjuges unidos de facto, descendentes diretos, ascendentes, estas pessoas estão isentas. Se for, por exemplo, uma herança de um tio para um sobrinho, já existirá um imposto de selo. Portanto, de pais para filhos não há pagamento. Okay. Não há pagamento, mas se for, por exemplo, um familiar indireto, se for de um tio para um sobrinho, aí já existirá pagamento de imposto de selo. Sobre o valor da herança, exatamente. Herdado. Muito bem. E, continuando na saga do dinheiro, impostos. Obter uma herança obriga-me a fazer a declaração no IRS, não é? Há algum tipo de cuidado? Obriga-te a fazer a declaração dessa aquisição gratuita, ainda que esteja isenta de imposto de selo, ok? Portanto, isto tem todo um tratamento administrativo junto da autoridade tributária. Agora, por exemplo, imagina, eu vou herdar ações, eu sou filha, eu não tenho que pagar imposto sobre essa herança. O imposto que eu vou pagar é quando eu vender as ações, ok? Portanto, eu só entra na esfera da tributação quando eu fizer a alienação quando houver uma mais-valia. Exatamente, eu não tenho um imposto por receber, lá está, eu estou isento, eu adquiro a título gratuito, porque sou herdeira direta, portanto sou descendente direta, e eu depois só sou tributada quando as vender. Sobre a mais-valia, e aí entra o processo normal de declaração, como em qualquer... É o processo normal, aqui há uma situação diferente, que o custo de aquisição para mim, herdeira, não é o custo que a pessoa falecida adquiriu. É o custo que eu adquiri. Portanto, normalmente aqui é considerada a data do óbito, é uma peculiaridade. Ou seja, por exemplo, no caso de uma ação, passa a contar o valor ou a cotação que essa ação teria ou tinha no momento em que aconteceu o óbito, é o valor, digamos assim, da minha aquisição. Exatamente. É isso, não é? Portanto, a mais-valia é calculada em relação à cotação que essa ação tinha no dia em que houve o falecimento. Exatamente. Okay. Muito bem, isto é de facto importante. E depois... Deixa-me só interromper-te e acrescentar. Às vezes as pessoas têm alguma dificuldade em chegar a estes valores, podem também contactar a CMVM, porque eles também muitas vezes dão algum apoio chegar datas, às vezes as pessoas estão a vender as ações muitos anos depois, ou já não têm no mesmo intermediário, ou o intermediário não se mostra disponível, podem também contactar a CMVM, para a CMVM também ajudar a chegar a essa cotação dessa data específica. Muito bem. E o que é que tu recomendarias a quem herdou algum tipo de investimento, que não tinha, vai ficar com ele e agora faça o quê? Eu diria, desde logo... Faz sentido, sequer? não tomar decisões à pressa, pronto. Nem deixar a coisa arrastar, sem tratar das formalidades e da habilitação de herdeiros e de tudo isso. E, por outro lado, também não decidir à pressa, vender tudo, olhar para a situação, olhar para o tipo de bens que estamos a falar, para tudo o que envolve, todas as obrigações que possam não envolver. Neste caso estamos a focar nos investimentos, mas poderão existir outros. Mas focando aqui mais nos investimentos, poderá, por vezes, existir investimentos que até faz sentido, depois tratada toda a formalidade e, portanto, de já ter efetivamente herdado, até poder ter interesse em mantê-los, não é? Terem boas perspectivas. Portanto, eu diria, o não decidir nada à pressa, mas também não deixar nada por tratar muito tempo para realmente depois não ter nenhuma surpresa mais à frente. Portanto, eu diria que esses são os primeiros passos, é nem demasiada calma, mas também nem demasiada pressa, tentar olhar para o que se tem, tentar certificar que se chegou ao máximo de informação possível, tentar ver documentos, extratos, IRS de anos anteriores, se houver acesso, porque às vezes pode ser uma pista, mas há aqui
um pagamento de um dividendo no estrangeiro, ok, então mas onde é que está? Não é? E isto às vezes pode nos dar ou até uma conta no estrangeiro, não é? Exatamente, mesmo as contas que se têm de declarar as contas no estrangeiro, Exato. ou seja, às vezes podem existir situações que nós, através da análise da documentação, começamos a levantar pistas e conseguimos localizar outros ativos que de outra forma ficariam perdidos. Claro. Muito bem. E agora, Marisa, a altura para invocar a Santíssima Trindade Arte para Investir, que tu já conheces, e pergunto-te hoje quais são os 3 mandamentos a seguir. Se herdarmos investimentos, temos pouco conhecimento na matéria e de longe queremos fazer a asneira da grossa. 3, ok, vê se consigo 3. Bem, desde logo eu diria, calma, são sempre momentos normalmente complicados, até porque quando estamos a herdar necessariamente houve uma perda, não é? E portanto... Há todo um fator emocional todo só um por fator, si já claro para que gerir. sim, claro que sim, e que tem um peso muito grande, com as devidas diferenças em cada situação, mas que tem um peso muito grande para quem de repente se vê a braços com mais esta coisa, a par certamente de outras para tratar. Tentar reunir o máximo de informação com calma, eu diria. Tentar contactar, o segundo passo é tentar contactar instituições que possam ajudar, quer a localizar os ativos, quer a informar dos direitos, e aqui também podem contar connosco, as nossas publicações, temos muitos artigos também sobre esta temática das heranças, não só na esfera de investimentos, mas noutras, portanto, mais-valias imobiliárias, e também há sempre etc. a linha telefónica, não é? Exatamente, portanto eu diria, com muita calma, ver o que há, levantar informação, procurar todos os canais de informação que possam ajudar ao tratamento do que se encontrou ou a encontrar algo ainda mais, e depois tomar realmente as decisões com ponderação e com a calma necessária, mas também com a agilidade às vezes que a coisa merece. E sendo que nestes processos de heranças nem tudo corre sempre de forma harmoniosa e com parcimónia. Sim, cada caso é um caso. Cada caso é um caso e tem que ser tudo gerido com alguma calma. Muito bem, obrigada Marisa pelos teus conselhos, sobretudo se algum dia me der conta, sei lá, que tenho um tio ou uma tia que nem conhecia, que me deixe, e que me vai deixar uma grande fortuna. E agora neste podcast, tempo para ouvir as dores de investidores escaldado onde ter água tem medo. E Marisa, pergunto-te, pela tua experiência, e porque lá estás sempre do lado dos nossos subscritores, o que é que os nossos consumidores / investidores têm realmente receio, ou arrependimentos, ou dúvidas? O que é que tu destacarias? Eu vou destacar a questão dos certificados, porque já nos surgiram situações realmente de certificados que prescreveram, e portanto é uma situação evitável, e portanto aqui informação é poder e é dinheiro, e portanto realmente as pessoas acautelarem essa situação sempre que haja estes produtos de dívida pública. E depois outra situação do ponto oposto, que não é uma dor, mas é uma preocupação. Nós temos muitas pessoas que nos contactam preocupados com a herança para os filhos. Portanto, temos pessoas que nos contactam a dizer: eu tenho isto, isto e isto, quando eu falecer, a minha filha ou o meu filho vão ter trabalho com isto. As pessoas têm muito esta preocupação de não deixar trabalhos aos filhos, que é realmente algo... E o que é que tu respondes nesses Tentamos casos? ver muitas vezes o tipo de produtos e explicar o que é que acontece. As pessoas por vezes ainda têm algum receio que os filhos tenham que pagar impostos, ou que sejam situações que têm um tratamento administrativo, que seja uma coisa muito penosa para os filhos estarem a tratar, e muitas vezes não é assim. E tentamos também transmitir que a informação aqui, e dentro da esfera das boas relações familiares, a informação aqui, ter a informação toda guardada, não é? E disponível para mais tarde também facilita imenso. E portanto tentamos navegar um bocadinho do que... então diga-me o que é que tem... Então, ok, então tente ter tudo reunido. Num Excel, Mas às vezes não tem que ser um Excel, basta ser uma gaveta, não é? Basta ser uma gaveta que temos os extratos, que temos assim, pelo menos para depois alguma guiar. Organização. Sim, portanto, é muito curioso, muitas pessoas contactam despreocupados. Eu não quero deixar isto tudo desorganizado para os meus filhos, ou para a minha mulher, ou para o meu marido. Portanto, há essa preocupação. Parece-me louvável. Sim. Parece muito louvável. Muito bem, Marisa, obrigada pelos teus esclarecimentos e pelos teus conselhos sempre muito avisados. E aí em casa, onde quer que esteja, siga a bússola da DEC Proteste Investe sobre heranças e investimentos no sítio do costume, em dec.proteste.pt/investe. A vida dá muitas voltas e quem sabe se não tem um tio-avô, tal como eu, muito distante, muito rico, cheio de fundos e de ações, e o único herdeiro está aí, desse lado, quem sabe. O Pode Vestir volta em breve. Até lá, já sabe,
Não gaste tudo em ativos tóxicos.